Fala galera, aqui é o Michael da Despnet e nesse vídeo, né, a gente vai iniciar um formato diferente, um formato de bate-papo aqui com convidados e pessoas que são fixas também na bancada. Então vai ser muito legal esse modelo, a gente vai debater os assuntos do momento no mercado, né, da pessoa com deficiência, a gente vai falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, esse é o objetivo. De vocês estarem ouvindo, não só eu falando no vídeo, né, como sempre, né, e a gente está ouvindo também a opinião de outras pessoas que são especialistas no assunto. Então, quem são as pessoas que são fixas nessa bancada? A gente tem o Dr. Gustavo Muniz, que é médico, diretor médico, né, da Livre Isenções. Exatamente, Michael. E ele vai estar aqui com a gente, fixo nessa bancada, para poder tirar as nossas dúvidas a respeito de assuntos médicos, tá? E também, uma outra pessoa que vocês já conhecem de outros vídeos nossos, Dr. Roberto de Faria, da Roberto de Faria Advogados Associados, sempre aqui com a gente, parceiro nosso da Despnet, que tá tirando sempre dúvidas, me ajudando, inclusive, no desenvolvimento de vídeos que tem um assunto jurídico, que é fundamental ali de a gente estar passando para vocês, tá bom? Então hoje, nesse programa inaugural, hoje, como um programa que eu postei gravado já para vocês, a gente vai bater um papo aqui sobre alguns assuntos que foram notícias nessa semana, alguns inclusive que eu falei com vocês lá no canal, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a isenção de IPVA na Justiça. Recentemente aí teve uma decisão na Justiça sobre inconstitucionalidade, também tem muita gente com dúvidas a respeito da isenção de IPVA, de como é que vai ficar essa questão da isenção para o ano que vem, com a valorização dos veículos de acordo com a tabela FIPE. E para isso a gente vai colocar esse assunto aqui na roda de debates. Então vamos começar conversando com o Dr. Roberto de Faria. Ele andou conversando comigo a respeito dessa decisão judicial, né, que aconteceu. E a gente também tem a questão dos processos, que muitos processos relativos a esse tipo de isenção já foram executados, né, pelo escritório dele. Então ele é autoridade no assunto para poder estar esclarecendo essas dúvidas para a gente. E aí, Faria? Fala pra gente aí sobre a isenção de IPVA na Justiça. Tudo bem, Michael? Primeiramente, cumprimentar, desejar sucesso nesse novo formato. Cumprimentar meu amigo Gustavo, né? Médico competente, de renome e sempre ligado ao mundo PCD. Exatamente. Agora, recentemente, teve uma decisão dos incidentes de demandas repetitivas, onde foi decidido que os IPVAs de 2021 não vão ser tributados, né? Eles vão manter a isenção das pessoas com deficiência para o IPVA de 2021, porém, elas não entraram no mérito da inconstitucionalidade referente à discriminação que a lei de 2021 ela acabou causando nos motoristas portadores de deficiência. Então, é importante as pessoas continuarem pleiteando a isenção para de 2022 e anos seguintes, enquanto perdurar a propriedade, para a manutenção da isenção, porque isso não foi decidido nessa ação. Tem muita gente que está acreditando que o que for decidido nesse tipo de ação coletiva vai valer enquanto durar a propriedade. Pros carros. Tem gente que inclusive acredita que vai valer até para os carros novos. Isso aí não está correto, né? O que acontece? O que a ação, o Tribunal de Justiça ele determinou? Ele falou que pode, realmente, não existe direito adquirido. Então, a isenção, a lei de isenção, ela pode ser revogada. As isenções podem ser revogadas. Isso que ficou determinado. Só que tem que obedecer o princípio da 90º. Então, não foi obedecido. Essa lei, como a gente já discutiu, ela foi aprovada a toque de caixa, prejudicou um enorme número de deficientes e não obedeceu o princípio da 90º. Isso é um fato. Agora, no mérito, ela também fez uma discriminação entre deficientes. Não existe mais deficiente ou menos deficiente. Todos têm o mesmo direito. Então, isso, sim, vai ser discutido nas ações individuais ou nas ações conjuntas, e ainda lembrando que esse incidente de demandas repetitivas não influenciou nas ações ainda. Tem a ação civil pública, né, movida pelo Ministério Público, tem a ação do PSB,
né, que é inconstitucionalidade perante a Constituição Estadual, e tem a ação da Defensoria Pública. Então isso ainda vai ter pano para manga aí. E a gente está nessa situação também, né, o que está acontecendo sobre a isenção de IPVA é muita gente com medo de estar pagando o IPVA no ano que vem por causa da valorização do carro. Né? Pois é. Pois é, e até complementando o que o Dr. Roberto falou, eu vejo essa mudança da lei do IPVA, eu falo da parte médica, né? Como uma das maiores bizarrices. Verdade. Desde que eu me formei médico há 18 anos. Hein? Porque o que ficou, eu vou falar como médico, né? Aí depois o Dr. Roberto, ele traduz isso para o mundo jurídico, né? O que ficou para nós evidenciado? Até então, uma pessoa que tinha um problema de saúde com perda de mobilidade, ela tinha direito a pleitear o benefício para um carro PCD. Então, se eu tinha um problema no meu ombro direito, ou no meu ombro esquerdo, ou na minha perna esquerda, ou na minha perna direita, o que estava em julgamento era se essa doença causava perda de força ou movimento. Se ela causa perda de força ou movimento, ela reduz mobilidade. Se ela reduz mobilidade, ela exige que eu tenha um carro que atenda a minha necessidade. Muitas vezes, o carro que atende a minha necessidade é um carro automático. Porque se a gente parar para pensar que o carro manual é o carro padrão, o carro automático já é uma adaptação. É o que a gente costuma dizer no mercado como adaptação de fábrica, né? E se a gente lembrar no passado, a gente vai ver que lá atrás o carro era chamado de hidramático. Lembra? Uhum. Que foi criado para quem? Para quem tinha deficiência física. Só que aí, obviamente, as pessoas começaram a gostar tanto daquele modelo de carro que o mercado automotivo incorporou aquilo de forma natural. Quem não era deficiente queria ter um e tudo bem. Só que aí agora você tá vendo o seguinte, de repente os caras chegam e colocam uma regra que diz assim, ó, se você tem uma doença no joelho direito que te dê perda de força ou movimento na perna direita, você teoricamente tem que usar a perna esquerda para acelerar. Então, você tem que adaptar ali um pedal. Ok. Você vai acelerar com esse pedal. Quanto custa um pedal aí no mercado? É uma coisa super simples, barata, comprar na internet, quer dizer. Isso não é uma questão que impacta financeiramente. E aí você diz para essa pessoa que ela tem direito. Que ela, como deficiente, porque ela instalou um pedal ali do outro lado, ela tem direito a uma série de benefícios fiscais. Aí você chega para uma outra pessoa que tem a mesma doença no joelho esquerdo, que tem a mesma dificuldade no dia a dia, que tem a mesma limitação de movimento, que é deficiente, como aquela outra do joelho direito. E diz para ela que o seguinte, ó, pelo fato do carro automático, que é mais caro, atender você da forma que vem de fábrica, você não tem direito a nada como benefício fiscal. E aí, para nós, como médico, nós não temos explicação para o público, entendeu? Porque você não consegue dizer para o cara que tem um problema da perna direita ou esquerda que eles são diferentes. Não é possível tratar os dois de forma diferente. Os dois são deficientes. E se um tem direito, o outro tem direito também. Não vejo como... Ou se tira de todos, que é uma decisão deles, política, ou se classifica por outro motivo. Porque, no meu modo de ver, a questão não é perna direita ou perna esquerda. A questão é o grau de lesão que aquilo gera. Então, se dividir em leve, teoricamente moderado ou grave, e ainda cabe uma discussão sobre isso, por quê? Porque teria que se criterizar o que é leve, moderado ou grave para todo mundo seguir. Até para as pessoas entenderem na hora de o que é o considerado fundamental, né? Se é o grave, se é o leve, se é o médio, para que a pessoa seja obrigada a dirigir um veículo adaptado. Exato. Então, diferenciar pessoas, porque a lesão dela está no corpo direito, ou corpo direito ou corpo esquerdo, e que isso gera uma necessidade para dirigir, não faz o menor sentido da parte médica. E também não faz da parte jurídica. Menos ainda, da parte jurídica, né? Menos ainda, né? Exato. Segunda coisa. Bom,
teoricamente, qual que é o intuito do governo? Não deixar que as barreiras de controle permeiem qualquer pessoa a adquirir o benefício. E é válido. A ideia de um benefício é que tenha critérios para que se use. Porque senão ele deixa de ser um benefício e se torna uma regra. E aí todo mundo vai, solicita e, entre aspas, acabou o tributo. Então, assim, eu sempre vi com muito bons olhos o aumento do controle, a melhora da perícia, a melhora da forma como se avalia aquele cidadão na parte médica, para saber se aquela lesão que ele apresenta de fato repercute no dia a dia. Então, quer dizer, vou dar um exemplo clássico. Ele tem um problema de coluna, uma hérnia de disco. Você tem mecanismos para saber se aquela hérnia de disco de fato interfere no movimento da perna. Você tem dentro da área médica algumas formas de investigar isso. E aí, se aquilo interfere no dia a dia, se perde força o movimento, ok, esse cara é beneficiário. Se ele não perde força, se ele não... Ok, ele não é. Agora, não faz sentido perna direita ou esquerda. Não, exato, mas a lei, exatamente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela equipara a pessoa que tem mobilidade reduzida ao deficiente. Então, tem que ter, você falou muito bem, tem que ter essa perda de força. E o perito, ele é credenciado pelo Estado. Então, exato. Como é que o Estado, ele dita essa lei e ainda se justifica por fraude, tira mais de 80% das pessoas tiram a isenção de 80% de todo dessa gama dessa população, alegando que pode haver fraude de um universo que ele mesmo credencia os peritos. Provar a incompetência. A minha preocupação é aquela questão da função social que você estava conversando comigo, né? Que o governo tem que se preocupar. No meu entendimento, o objetivo da isenção é fazer com que a pessoa com deficiência ela fique em pé de igualdade com o não deficiente. Então, assim, a pessoa ela não tem deficiência nenhuma. Ela vai lá ela quer comprar um Onix. Ela vai lá na concessionária e eu quero o Onix mais barato. Qual é o Onix mais barato? É um anual, não é? Então, a pessoa com deficiência ela não pode chegar e dizer eu quero comprar o carro mais barato. Porque ela é obrigada a usar um veículo com câmbio automático e direção hidráulica. Que atenda às suas necessidades. Que atenda às suas necessidades, porque senão ela vai estar dirigindo um carro que não é habilitada para tal. Né? E esse carro custa mais caro. Então como é que eu coloco em pé de igualdade essas pessoas? Tirando ali uma parte da carga tributária para que essa pessoa ela tenha ela mais do que a pessoa não deficiente, a mobilidade é ainda mais importante para ela. E com isso ela gasta mais ou menos a mesma coisa que o não deficiente. Então assim, para mim não faz sentido nenhum os caras dizerem que o governo dizer, através ali da PL 529, de manifestações por parte do governo, e também do governo da Paraíba, que imitou o governo de São Paulo, de dizer que, olha, estamos fazendo uma justiça para que somente as pessoas que precisem de adaptação possam ter direito à isenção. Ou seja, o câmbio automático e a direção hidráulica não é um tipo de adaptação para a pessoa com deficiência. É tão incoerente, assim, a lei, a justificativa é pior do que a lei. A gente verifica o não condutor, por exemplo. O não condutor não precisa, pode comprar um carro até mecânico, ele não dirige. Uhum. E ele tem a isenção de PVA. Então, qual é a justificativa? A pessoa com deficiência que gastou mais para as adaptações e customizações. Essa é a justificativa. E aí os não condutores continuam isentos. E aí eles falam, porque é dirigido por terceira pessoa. Mas terceira pessoa da família, ele não contrata motorista para dirigir para ele. Então, chega a ser... É bizarro. É triste, né? É bizarro, porque você... É o que o Roberto falou. Vamos pensar financeiramente. Porque eu fico imaginando os caras quando sentaram numa mesa de reunião para tratar desse assunto, falar dessa PL, etc. Eles ali tem pessoas pensantes. Provavelmente pessoas muito inteligentes que estavam envolvidas nesse processo de como que a gente vai lidar com essa questão do aumento de pessoas pedindo benefício. Sentaram numa mesa de reunião e foram colocando ideias. E aí eu faço pensar que ali não tinha um médico. Que se eles tivessem um único médico nessa mesa, nesse período, o cara ia falar, peraí, esse modelo que vocês estão propondo é ilegal.
Por quê? Não, eu diria da parte médica, né? E aí, se tivesse talvez um advogado, ele ia dizer também que é ilegal. Eu acho que não tinha duas pessoas nessa reunião. Nem um médico, nem um advogado. Porque se você for analisar desse argumento que o governo tem de que você gastou para ter uma adaptação no carro e que por isso você vai ter uma isenção de IPVA, imagina o seguinte, um exemplo todo matemático. Se um carro custa 50 manual, se ele custa o mesmo carro 60, 65 automático, são 15 mil reais. Então, quem não tem a perna esquerda tem que gastar 15 mil, porque a lei obriga ele a dirigir o carro automático. Exato, ele já é adaptado para aquela necessidade. 15 mil. Aí o cara que tem um problema na perna direita, ele tem que pôr um pedal que custa 700 reais. Compra no Mercado Livre. E aí ele ganha o direito à isenção de IPVA, ICMS, etc. Não faz sentido Não faz o menor sentido. Isso é compensação financeira? Isso é ser justo com o cidadão da parte financeira? Você condena um a 15 mil e beneficia o outro a 700 reais? Agora vamos piorar a situação. A pessoa continua deficiente para comprar o carro com ICMS. Ela só deixou de ser deficiente para comprar o carro com IPVA. Exatamente, ainda tem isso. É verdade. Você é deficiente para isso. É uma incongruência total. Os caras, eles parecem que mexem numa lei sem observar as demais. E a justificativa também apresentada na Assembleia, e por incrível que pareça, a Assembleia aprovou essa lei, não passou em comissão de justiça, não foi debatida com audiência pública, essa lei foi aprovada com toque de caixa, claro, por interesses escusos praticados pelo governador. E aí a gente vê a justificativa é para reequilibrar os cofres públicos por causa dos gastos com a pandemia. Aí na mesma época ele aumenta a verba de publicidade para mais de 90 milhões. Então você vê que isso não é, o país não é sério, né? Não, e você falar em reequilibrar gasto público, né? Pô, todos nós temos nossas famílias, nossas despesas mensais, a gente tem empresa. Quando você começa a cortar gastos dentro de um negócio, você nunca vai na parte mais vulnerável. Você vai cortar o gasto pensando no deficiente físico. Uhum. Esse cara já tem um problema de saúde que tira ele muitas vezes do mercado de trabalho, de uma competição mano a mano com uma pessoa que não é deficiente numa busca de emprego, etc, etc. E aí você fala assim, não, mano, nós temos que cortar a despesa. Tira o direito do deficiente físico. Doutor Gustavo, uma coisa que é importante, teve um ponto que você falou sobre pessoas inteligentes sentadas ali na mesa, que com certeza não tinham médico ali para poder opinar. Onde que eles estão, na verdade, colocando a inteligência deles? Para mim está claro que a inteligência que eles usaram é por questões puramente políticas. E aí entra a seguinte situação. Ora, se eu preciso fazer um remanejamento aqui de orçamento, eu vou cortar o benefício fiscal de quem vai me dar menos dor de cabeça, quem vai fazer menos barulho, onde eu vou ter um impacto político menor. Então, eles pensaram que a pessoa com deficiência era um desses grupos onde eles poderiam estar mexendo no benefício fiscal e, com isso, ter menos de dor de cabeça e menos impacto na redução de capital político deles. Né? Esse é o meu entendimento. Só que as coisas estão mudando, porque tem várias pessoas com deficiência e outras entidades que vêm se unindo e, inclusive, recentemente apresentaram ali um abaixo-assinado, né, na Assembleia Legislativa, está tendo reunião, inclusive, em Minas Gerais, com outras pessoas que representam as pessoas com deficiência. Então, se a gente pensar de uma maneira política, tudo o que está acontecendo, e essa crise que a gente passou, ela acelerou essas coisas, fica muito mais fácil de a gente entender o prejuízo que a pessoa com deficiência, o porquê do prejuízo da pessoa com deficiência. Tanto é que vários deputados estão levantando essa bandeira e entenderam o absurdo que aconteceu e a discriminação que está ocorrendo e estão ajudando a pessoa com deficiência. E é verdade. Assim, e nas entrevistas, tentando, porque deu muita repercussão, o governador coloca fraude, né? Como a gente já falou, dos próprios peritos credenciados ao Estado. Ele fala que teve um mercado, né, que criou-se um mercado. É claro que criou um mercado. A lei ela tem que ser divulgada, o princípio da publicidade.
o Estado não faz seu papel de divulgar. Aí aparecem escritórios de isenção, pessoas profissionais qualificados, despachantes que começam a atuar nessa área e verificam que as pessoas nem sabem daquele direito. Aí divulgam, fazem o papel que o Estado deveria fazer, divulgam o direito que a pessoa tem e agora ele reclama pela divulgação. Isso foi uma das coisas que eles alegaram, né? É uma das coisas que... Colocando foto, inclusive, de propaganda. Não, e assim... depois você me ajuda a lembrar os números, né? Porque eu lembro que na época a gente conversou e o governo soltou uma matéria publicitária dizendo que, segundo os dados, eles tinham não sei quantos milhões de deficientes no estado de São Paulo. Uhum. Então, o governo informou a população que ele tem uma informação dizendo tem X milhões de deficientes no estado de São Paulo. No dia seguinte, ou dias depois, ele soltou uma informação dizendo hoje 300 mil pessoas têm direito à isenção de IPVA porque são PCDs. Isso é fraude. Como? Você está dizendo para mim que moram no estado de São Paulo milhões de pessoas que têm deficiência física. Tem algum tipo e de só 300 mil têm o direito e você está dizendo que é fraude? Então, fraude e se do todo Estado. mundo resolver pedir o benefício? Mas os números não batem. Seria coerente se você me dissesse, ó, o estado de São Paulo moram 50 mil deficientes físicos e nós temos 300 mil isentos. Opa, algo não tá legal. Agora, eu tenho 5 milhões, 2 milhões, eu não sei. E tem 300 mil pessoas. Aonde que tá a fraude aí? É lamentável. Os números que ele apresenta para a população se conflitam. Então, essa questão da fraude que ele utiliza, existem muitas formas, e eu acho que todo serviço público tem que trabalhar no sentido de conter os excessos, de conter talvez uma fraude, etc. Isso em todos os benefícios, não é no PCD. Mas a forma como foi feita no estado de São Paulo é incompreensível. É bem que ele falou, a justificativa piora, né, a situação. Exato. Eu peguei um número aqui, doutor. São 330 mil veículos com isenção. Com isenção. Tá? Em 2019. Tá. 330 mil. E em 2019, 3.223.594 pessoas com deficiência. Se a gente considerar... Tá faltando divulgação Não, para essas parabéns, 3 tem milhões. que falar pra ele que ainda faltam 2 milhões 900... Para poder estar sabendo do direito, que né? precisam ainda buscar o direito. Não, e eles consideraram o seguinte, que de 2016... Em 2016 eram 138 mil veículos com isenção de IPVA. Em 2019, 330 mil. Aumento de 246%. Só que no estado de São Paulo, em 2016, tinham 3.150.000 e foi para 3.223.000, aumento de 2,1%. Então, eles, na cabeça deles, ou na verdade não, eles sabem muito bem, né? A tentativa de justificativa é o número de pessoas com deficiência aumentou muito pouco, mas o número de benefícios aumentou. As pessoas estão indo atrás do direito delas. Exatamente. Ponto final. Exatamente. E os escritórios de isenção estão fazendo o papel que o Estado deveria fazer, divulgar. Exatamente. E isso incomodou, porque aí eles viram que eles tinham um problema, né? Pô, eu tenho uma lei... Renúncia fiscal, né? Eles precisam arrecadar. E aí preferiram tirar de ver que ser inovador, né? Que nem é o gestor, né? Fala muito bem, né? Sim. E ele deveria inovar e ser criativo para melhorar a receita e não através de tirar os E benefícios. você sabe que eu li uma outra informação que me deixou mais assustado ainda. Por quê? Depois tenta buscar esses números para a gente tentar ser mais exato. Mas um exemplo. A cada 10 carros no estado de São Paulo, depois de 20 anos o carro não paga mais IPVA, né? Fica isento. Só que aí você pega, da frota toda que está rodando no estado, talvez mais da metade tem mais de 20 anos. Que não paga IPVA. Ou seja, o público PCD que não paga IPVA, ele é infinitamente menor do que o grande público que tem carros acima de 20 anos que também não pagam. Ou seja, ele está penalizando o deficiente físico e cobrando desse. Por outro lado, tem milhares de carros rodando sem cobrar nada. Só porque é a questão do ano. Fica muito clara a questão política. Porque eles acham que... Imagine você, se você falou que tem metade aí, 20 anos, são metade dos votos. Na cabeça dos caras, tudo é voto. E o valor é pelo valor venal. Então, os veículos acima de 20 anos seriam
valores baixos, Valores né? baixos. E aí ele politicamente entende que é melhor ter um voto ali, porque Uhum. arrecado pouco. Já que eu vou arrecadar pouco. E aí você que eu perco um voto e arrecado mais, né? E ele devia ficar preocupado realmente, porque o mundo PCD aí tem, como você disse aí, né, na matéria, tem milhões de pessoas que nem sequer sabem que tem direito. Então, ele também está perdendo o voto desse pessoal aí. Vamos girar o assunto, pessoal. Vamos conversar agora sobre a isenção de imposto de renda para pessoas com deficiência, né? Que algumas pessoas com deficiência elas têm direito à isenção de imposto de renda, e pessoas com doenças graves. Teve muita repercussão alguns vídeos que eu fiz no canal sobre a isenção de imposto de renda para pessoas com câncer, né? Teve gente que me questionou sobre, olha, e nos casos das pessoas que estão curadas do câncer, né? Ou teve gente que falou o seguinte, mas eu acabei de ter um diagnóstico agora, e assim, descobri no começo, vou fazer o tratamento agora e o médico disse que rapidinho eu já estou melhor, né? Como é que fica essa visão, né? Tanto por parte legal, né? A parte legislativa, né? Ou a parte judiciária, né? Como também da parte médica, doutor. Como é que funciona essa coisa de câncer curado e a relação dela com a isenção de imposto de renda? Olha, Michael, para mim essa questão do imposto de renda ela tá muito clara da parte médica. A Receita Federal ela tem explícito os critérios para uma pessoa solicitar esse tipo de benefício. Então, primeiro, ele tem que ser aposentado ou pensionista, né? Exclui-se quem está nativo. Isso acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando, porque às vezes, poxa, a pessoa que está na vida dela ativa tem uma neoplasia, um câncer, e aí de repente ela acha que isso não é isso. Então, primeiro, é para o grupo de pessoas aposentadas ou pensionistas. Segundo, lá na legislação, você não encontra critérios da doença. Então você lê na lista dizendo assim, doença cardíaca grave, câncer, doenças do fígado, hepatopatia grave, doenças renais graves, enfim, é uma lista de doenças. Você julgar aquele cidadão pelo estado dele de saúde naquele momento, pelo menos da parte médica, não faz sentido. Por quê? Uma mulher que teve um câncer de mama, vamos dar um exemplo que é muito comum no nosso dia a dia. Uma mulher que passou por um câncer de mama, fez uma cirurgia, uma mastectomia, retirou a mama. Fez quimioterapia, fez radioterapia e hoje ela se encontra em monitoramento da doença. Porque o câncer, a gente fala muito sobre monitoramento. A palavra cura, dificilmente você vai ouvir de um médico. Por quê? Porque a gente sabe que a doença pode ter recidiva. Passado 1 ano, passado 3 anos, passado 5 anos. Uma pessoa que teve câncer, ela fica em monitoramento da doença pro resto da vida. E muitas vezes faz uso de medicações que têm efeitos colaterais pro resto da vida. Ou por muitos e muitos anos. Vai ter que gastar ainda com tratamento. Então, assim, eu sempre oriento os pacientes que, se ele tem um diagnóstico que está dentro daquela lista citada pela Receita, ele tem que pleitear o benefício. Que ele não se apegue nessa questão do critério. Hoje eu estou debilitado, amanhã eu estou bem, hoje eu estou debilitado. Não é isso. Câncer é câncer. Se ele tem esse diagnóstico, o anatomopatológico comprova, ele tem a documentação de toda essa doença, desde a época do diagnóstico até a fase atual. Ele tem direito à isenção de hoje em diante e ele tem a restituição de até os últimos 5 anos. Ponto final. E aí o doutor Roberto pode até elucidar melhor, porque a gente viu casos em que foi negado esse direito. Um exemplo, a mãe ou a mulher que tem o câncer de mama, passado 4, 5 anos, ela hoje, vamos dizer assim, está numa fase estável, a doença está numa fase de remissão, foi pedir o benefício e negaram. Juridicamente, ela conseguiu reverter isso e pelo que nos informaram, o Tribunal de Justiça do Estado deu um parecer de que, de fato,
não é para se avaliar o estado atual de saúde, e sim o diagnóstico. Exato, perfeito. Porque acho que é uma das dúvidas que as pessoas mais perguntam. Poxa, doutor, eu sou aposentado, tive câncer de próstata. Isso é uma coisa que chega para nós quase todo dia. Em 2018, olha, doutor, mas eu tô bem hoje, só faço monitoramento e tal, fiquei com algumas sequelas, mas tenho uma incontinência urinária e tal, mas eu tenho hoje uma vida próxima do normal. Ele é isento. O meu parecer é que ele é isento. Ele teve câncer. Está em acompanhamento contínuo e, teoricamente, tem direito a pedir o benefício. Tem um artigo que eu vi aqui, tem vários artigos que falam sobre esse mesmo assunto. A isenção tributária não requer que a pessoa demonstre ter recidiva da doença. Mesmo que uma junta médica constate a ausência de sintomas da doença, deve-se manter a isenção. Assim, mesmo o paciente que teve câncer e permanece assintomático, mantém o direito à isenção por toda a vida. Até mesmo uma pessoa que retirou um tumor maligno e esteja aparentemente curada, tendo tido câncer uma única vez, ainda assim terá direito à isenção. Exatamente, é tudo que o Dr. Gustavo falou. O rol é taxativo, então administrativamente não tinha nem que ser discutido. Não é exemplificativo, ele é taxativo, então elenca todas as doenças que dão direito. E ponto. Agora, na justiça deveria só se debater aquela doença por analogia, se equipara, aí a gente poderia discutir e o juiz, através do seu período de confiança... Isso é muito comum, Roberto, porque você tem ali uma lista com, sei lá, 10, 15 doenças que elas se ramificam. Por exemplo, tem lá um item chamado... É uma doença psiquiátrica. Eu vou pegar aqui na lista, depois eu vou lembrar. Que ela ramificada pode ser Alzheimer, perda de capacidade mental por uma esquizofrenia avançada, etc. Juro que eu vou lembrar o nome. Como está na lista da Receita. Então, assim... Alienação mental. Alienação mental. Ótimo. Essa é a palavra que está escrita lá no site da Receita. Alienação mental não é uma doença. Não tem CID. Ela é uma consequência de outra doença. Por exemplo, eu tenho Alzheimer. Perdi minha capacidade cognitiva, não consigo... Eu sou um alienado mental. Eu tenho esquizofrenia, ela avançou, eu não consigo mais ter uma atividade diária, enfim, cognitiva. Eu sou um alienado. Então, quer dizer, ali você tem ramificações de diagnósticos. Por exemplo, cardiopatia grave. Toda doença cardíaca que considerada dentro dos critérios lá, hemodinâmicos, os exames de imagem, capacidade física, etc., estão no estádio de moderado a avançado, elas, por exemplo, um infarto que deixou sequela, uma estenose aórtica, uma angina, enfim. Então ali não fala doença, ali fala uma condição. Por isso que muitas vezes o perito ou o fiscal da Receita acabam ou falhando ou errando em julgar aquele caso, porque eles ficam querendo achar cara crachá. Não tem cara crachá ali. Você tem que olhar... Bom, cardiopatia grave, ok. Vamos examinar esse paciente. A doença cardíaca dele repercute no dia a dia? Poxa, repercute. Ele anda um pouco, ele cansa, ele tem inchaço nas pernas, ele falta o ar. Tem exame que comprova? Tem. Então não precisa estar ali exatamente escrito, né? E isso é que está dando muita discussão. Sim, mas até aí, o problema é, né, assim, nesse rol taxativo ser negado, né? Você tá lá. O absurdo é negar o que tá ali. Exato. Que não é agora, incomum, né? claro, e aí... Na verdade é comum eles negarem. Poderia, por analogia, aplicar a várias outras condições. Mas tudo bem, tem o Poder Judiciário para aí. Agora, eu acho o que é pior é exatamente isso. Você tem que socorrer do Judiciário contra uma decisão de perito que ele tá ali, que nem você falou muito bem, câncer, né? Pô, já tá. O mais, para nós, assim, que nos deixa mais impressionado é quando uma doença que tá ali naquele rol é negada. E às vezes acontece. Fora isso, eles não terem um mínimo de critério também para o que não tá no rol. E que completa a gravidade, a ideia do porquê existe a lei, também negarem. E aí, obviamente, judicialmente, aí isso pode ser revertido. Né? Exatamente, perfeito. A colocação... Pessoal,
tem um outro assunto aqui também que exige muita atenção aqui pela parte médica, e também da parte jurídica, reversão da CNH. Teve um caso de uma pessoa, eu gravei recentemente um vídeo, que ela reclamou, ela tem há muito tempo, comprou várias vezes carro com isenção, e na restrição da CNH dela, restrição G, tá? que é o câmbio automático ali, ou direção, o câmbio trocado ali na direção, né? E aí ela recentemente foi renovar a habilitação dela e perdeu a restrição. Perito do Detran curou. Perito do Detran curou ela. Então, assim, há mumuitos anos, ela falou, há muitos anos eu tenho a restrição G. Então, todos os meus exames aqui, toda a documentação, e venho comprando carro há alguns anos, hoje eu fui renovar minha habilitação, o cara foi lá e tirou, disse que eu tô apto a dirigir sem restrições. Recorreu ali administrativamente à junta médica e também continuou a negativa. E aí, como é que faz nesses casos? É para você ver como o PCD ele é atacado por todos os lados, né? Tentam juridicamente derrubar os benefícios, daqui agora já não estamos conseguindo aqui, vamos começar a restringir mais. Pô, a pessoa com deficiência já, muito provavelmente, essa pessoa não conheço, mas pode ter, normalmente acontece, né, o doutor Gustavo pode confirmar, é degenerativo. Então, a tendência é só piorar a situação, né? Muito, a maioria, pelo menos, piorar a situação. Então, ela vai lá, já tirou, tá com uma certa idade, e aí agora, ó, você tá curado. Porque bota a mão, né, na cabeça, né, como Jesus Cristo, e cura a pessoa. Deve ser, o perito Detran deve se chamar Jesus Cristo. Então, é um absurdo que está acontecendo e a gente tem que ficar de olho nisso, que, novamente, terão que várias ações aí judiciais. Para quê? Para que seja nomeado um perito no processo, e aí sim, esse perito de confiança do juiz avaliar corretamente essa pessoa. Então aí tem essa possibilidade de reversão judicial. Sim, né? Com certeza. Tem vários casos que, se a pessoa procurar na internet, de pessoas que... em outra situação também, tem a situação da pessoa que tá com os exames lá, tá tudo, todo mundo diz que sim, ela tá, pessoas que são especialistas no assunto, não, tem enquadramento aqui, você deveria ter uma restrição na sua CNH, você não poderia estar dirigindo um veículo comum. E aí ela passa ali pela perícia médica e eles dizem que não, né? Tem muita gente que enxerga, inclusive alguns peritos, que não, você não está amputado, você está andando aí, está com dor, mas está andando, e essas pessoas acabam conseguindo judicialmente que o Detran coloque a restrição de acordo com a perícia judicial. É bem parecido. E assim, essa situação de ficar curada, de reversão na doença, como é que seria isso, doutor? Então, Michael, na verdade, aí a gente tem que olhar por duas óticas, né? Porque a função do perito médico, ela não avalia o que vem pela frente, nem o que teoricamente passou. Quando você passa por uma perícia médica, o perito avalia como você está naquele dia. Né? Teoricamente, eu te examino hoje, avalio como é a tua capacidade físico-motora funcional hoje. Então, assim, é função do perito médico auditar a população, porque do mesmo jeito que ela perdeu o benefício, muitos ganharam. Concorda? Uma pessoa que durante anos tinha uma habilitação normal, passou por um problema de saúde, desenvolveu uma deficiência e ganhou. Ganhou, não diria, porque não ganha, né? Porque a pessoa tem uma deficiência. Ela é obrigada, né? Ela foi obrigada a dirigir um carro com uma restrição por causa daquele problema de saúde. Então, do mesmo jeito que o perito coloca uma restrição, teoricamente ele pode tirar essa restrição. Se, na avaliação dele, ele perceber que aquela patologia teve uma regressão. A gente não pode engessar esse assunto, porque tem casos em que... vamos usar um problema de coluna. Tem casos em que se uma pessoa hoje, com um determinado problema de coluna, se dedicar a fazer atividades que façam perda de peso, que descomprimam a coluna, que melhorem a postura, que ela faça uso de medicações que desinflamem, etc, etc, etc. Ou até que passem por uma cirurgia que descomprime, etc. Teoricamente ela pode ter. Ela pode estar em 2021 com um estado melhor clínico e em 2025 está melhor. E de repente ela volta a ter uma vida normal. O que chama atenção não é isso, porque isso é direito do perito.
que chama de atenção é a falta de critério. Porque essa cidadã, provavelmente, ela deve ter falado assim, poxa, eu já vim aqui 5 vezes, com o mesmo exame, do mesmo jeito que eu tô hoje. Ou até pior. E eu né? tinha direito. E hoje, eu não tenho. Então, quer dizer, qual é o critério que você usou para me dar o direito e agora para tirar? Isso é que não é claro. Aliás, uma das coisas que eu penso que falta nesse mercado, e eu digo pela parte médica, porque nós temos colegas que são peritos, enfim, pessoas que a gente convive, que a gente ouve a opinião, que a gente faz pergunta, enfim. Eles não têm um consenso sobre o que é e o que não é perda de mobilidade. Então pode ser que essa cidadã passou com o perito da última vez que tinha uma visão da coisa. E agora ela passou com outro que tem outra visão. Só que aí o cidadão, como é que ele age contra isso? Eu vou ficar à mercê da sua visão? Então tinha que... Eu penso que se o governador quisesse realmente fazer uma coisa séria, ele reestruturaria, colocaria critérios técnicos, médicos, para definir o que é o que não é PCD. E a regra ficaria clara para todo mundo. Transparente, Transparente, porque se você tem o critério, ok, vai à luta. Se você não tem, tá tudo bem. Mas hoje não se tem isso. E aí fica à mercê dessas... Ah, tem direito, não tem direito. Tira o direito. Ainda mais nessa época agora, muito estranho acontecer isso, começar muitos casos semelhantes, logo aí você faz agora, pensar que tem algo a mais do que simplesmente uma avaliação exatamente. isenta, né? Exato. Você começa a achar que de fato tem pressão de outros lados que... Porque daqui a pouco pode correr um risco, se isso não mudar, daqui a pouco as pessoas vão querer, eu quero voltar a dirigir um carro comum, mesmo com dor, porque eu não tenho condição de comprar um carro automático. Vai inverter, vai ser tão prejudicial para o PCD. É o que está acontecendo agora. O que tem de gente me procurando. Michael, como é que eu faço para poder buscar a reversão da minha habilitação? Olha que loucura. Reversão? Como assim reversão? Você não tem uma habilitação porque você foi obrigado a dirigir um veículo com adaptação? Do que você está falando? Eu prefiro dirigir com dor, ficar parando a cada 10 minutos para alongar, do que eu não consigo comprar um carro. A pessoa no passado, ela sentia a dor, a dificuldade dela de dirigir, e foi levando isso ao longo da vida, justamente... enfim, passando ali pela perícia médica, não sei se conversando com o médico, olha, não, segurando a onda, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí ela descobre que tem um direito, vai atrás desse direito, passa pela perícia médica ali e realmente relata a realidade dela, e agora tá com o pensamento de estar revertendo a habilitação como se isso fosse uma coisa... Né? É possível sim, por exemplo, nesse caso aí, né? Dependendo da interpretação médica, né? Quando passa. Sobre o... sim. Aconteceu, é possível, houve uma reversão. O que é o que eu te falei agora há pouco. O que nos incomoda é a falta de critério. Porque se o critério está aqui na mesa, todos nós médicos vão se adequar. Ponto final. Tem que ter uma comissão que crie critérios. A medicina chegou num nível de avanço tecnológico muito grande. A gente tem como auditar inúmeras situações do corpo humano com aparelho, com exame físico, com uma série de coisas. E você cria esse critério, você coloca isso de forma transparente e todo mundo se adequa. Só que não é. E aí fica no achismo. E o maior problema das perícias, muitas vezes, não é só do PCD. Porque não é incomum duas pessoas com o mesmo diagnóstico. A gente vê isso todo dia, né? Eu vejo na Livre. Duas pessoas com a mesma lesão na coluna. Com a mesma dificuldade de mobilidade. Aí, essa pessoa vem com um laudo médico ali, obviamente muito parecido com esse, porque são o mesmo problema de saúde. É a mesma deficiência, quer dizer... Aí elas vão na perícia. Uma consegue, a outra não. Aí você fala assim, bom, aí o que você responde pra ela, né? E aí, entra na justiça. Um juiz dá, outro juiz não dá também. Mas peraí. Aí você vai na justiça, o juiz dá, o outro não dá também. Aí você fala, pô, agora desiste, meu. Reza. Você fala, reza, porque não tem outro... Só que a pessoa com deficiência que sofre isso, né? Não, e é o que eu sempre falo, gente, isso aqui não é uma ciência exata. As pessoas, elas
Tem gente que vem aí dizendo, não, eu vi meu direito, vem já com as 2 pernas no meu peito já. Olha, Michael, como é que faz? Como é que eu busco tal coisa aqui porque eu tenho direito? Como é que ela chegou nessa conclusão assim, né? Isso é um erro também, né? Porque a questão do direito, ela tem que ser embasada em características clínicas, né? Depende de uma avaliação médica. E depende também de uma avaliação do fiscal, do analista que seja responsável. E a gente viu aqui que pode ter, inclusive, dependendo da mão de quem cair, interpretações diferentes. Mas isso não pode ser um óbice, né? A pessoa tem que procurar. A pessoa tem que... Porque às vezes ela não sabe que tem o direito. É pior. Né? Então, ela não pode se desmotivar por esse tempo, né? A atual conjuntura. Ela tem que buscar o seu direito. Então, eu aconselho assim, as pessoas que estão nos assistindo a realmente aparentemente se enquadram nessas situações, procurar um profissional e dar sequência assim no seu processo, que lá na frente vai ter a gente tocou nesse assunto que o governo usou o argumento de que agora existe uma indústria das empresas que fazem isenção. Bom, se hoje você tem 330 mil pessoas que descobriram esse direito, eu garanto que 1/3 ou 2/3, talvez 2/3, foram influenciadas por essas empresas. No sentido de, a informação chegou por elas. Elas não teriam esse direito ou não saberiam. Não saberiam. O governo não tem interesse, então, não faz divulgação nenhuma de direito. A função social dessas empresas, ela é extremamente importante. Porque eles não saberiam. Quantas pessoas vão até a Livre, passam por uma equipe médica, levam seus problemas, seus exames, etc. E ouve de um médico que ela pode pedir o benefício. Quer dizer, ela chegou lá sem saber de nada. E saiu dali com uma informação que vai mudar a vida dela. Porque muda a vida dela. E também a pessoa, mesmo correndo os meios normais, administrativos, e não conseguir, também ainda tem o judiciário, através de um advogado de sua confiança, para buscar isso. E é muito comum também conseguir judicialmente, caso não tenha. Porque a lei é para todos. Então ela tem que fazer valer o seu direito. E eu percebo, Roberto, que na esfera judicial diminui muito o erro. No sentido de abuso, de não... Sim. Se administrativamente ela não consegue, judicialmente, a chance dela reverter essa falha ou esse erro é muito maior, né? Então ela consegue, na maioria das vezes, reverter, se obviamente ela tem o direito, né? Claro. Nós estamos falando de uma pessoa que tem o direito. Como o Michael disse, né? Tem o lado do governo, ele não quer dar, né? Na verdade essa. Pô, vou ter que renunciar à receita desse cidadão. A única coisa que ele divulga é aquele boletinho que vem no final do ano, né? Que é o IPVA do ano seguinte. Esse não falha. Esse não falha, né? Essa divulgação não falha de jeito nenhum. São tantos impostos, né? Então, é lamentável. Assim, e eu não sei nem se ia dar tempo de colocar essa pauta aqui, mas eu vou falar, né? Já que você até começou. Carro PCD, por que a gente deveria se preocupar em buscar comprar carro PCD agora? Por que eu acredito que tenho direito à isenção? E apesar de mudanças, de um retorno da atividade produtiva, né, o retorno da fabricação dos carros, por que eu deveria, em vez de ficar só observando, por que eu deveria correr atrás dos meus direitos agora? Bom, essa pergunta me fazem quase todo dia, né? Porque, de fato, as pessoas estão impactadas por esse cenário atual e aí sofrendo ataque do governo. E ainda esse cenário automobilístico, que é a falta de veículo, falta de opções. Então a pessoa acaba desanimando e acha que, isso aí deixa pra lá, ou acho que não é agora, ou não é. Na verdade, eu penso o contrário. Primeiro, se a pessoa tem um problema de saúde, se existe uma lei que protege esse problema de saúde dela, ela primeiro tem que lutar por esse direito. Ponto. Como cidadã, né? Exato. A gente vive um momento que é um momento pandêmico, que o mundo sofre a falta de insumo. E o carro é um dos mais afetados. Se você conversar com qualquer especialista de qualquer área, todos dizem que isso é passageiro. O mundo não vai continuar assim por muito tempo. Ele vai se autorregular. Então, provavelmente, o ano que vem, o mercado automobilístico vai retomar a produção. Uma vez que retoma a produção, começa a lei da oferta e da procura novamente, e eles vão começar a oferecer produtos e etc. para todos os públicos, inclusive o PCD, que para muitas montadoras era produto principal.
E tem notícias que dizem o seguinte, que no primeiro trimestre, já agora do ano que vem, a gente já está acabando o ano, né? Já vai estar regularizado, né? Consertado essa questão da falta de insumos. Já vai estar tudo ok. Ou seja, já voltou a fabricação normal. Partindo do princípio que, enfim, nós estamos falando para um público talvez de outros estados, enfim, mas aqui no estado de São Paulo, uma média, né, entre a pessoa conseguir um laudo médico, passar em perícia médica, depois transformar a habilitação, etc. De 4 a 6 meses, eu vejo mais ou menos isso que a pessoa leva para... Então, quer dizer... E as autorizações tem mais de 9 meses para comprar, né? Sim, sim. Então depois é um processo longo, né? Exato, enfim. Então, é muito importante que se ela tem um problema de saúde, faça a documentação dela. Porque na hora que o mercado automobilístico começar a oferecer carros no primeiro semestre do ano que vem, ela tem o poder de comprar, ela tem o documento para isso. Se ela for acordar para isso o ano que vem, ela vai perder mais 6 meses. E muitas oportunidades. Porque como as coisas estão voltando agora, é o que eu costumo dizer, gente, uma coisa é eu estar buscando agora dizer que eu tenho direito à isenção numa concessionária. Falar com o vendedor, eu tenho direito à isenção. Uma outra coisa é eu estar com as autorizações debaixo do braço perguntando, e aí, o que você tem de bom para mim? É completamente diferente. Né? E outra coisa importante, quem está com a autorização debaixo do braço e vai buscar a isenção agora, vai fazer um pedido de um carro agora, dificilmente esse carro vai ser entregue até dezembro. E ele vai só conseguir comprar com IPI, porque o teto do ICMS... ainda tem essa situação que dá para poder se regularizar. Que a gente acredita, todos nós aqui acreditamos que isso vai ser revertido em breve. Inclusive isso era um assunto para uma outra pauta, né? Mas eu vou adiantar só um pouquinho. Realmente não existe carro com teto de 70 mil. Então a lei está sendo desvirtuada. A lei é para inclusão, ICMS. Então a nossa banca de advocacia está promovendo ações para que o juiz, nos casos concretos, afaste a incidência desse teto de 70 mil e a pessoa possa comprar um carro que está no mercado aí, 108, também com ICMS. Então, consiga judicialmente por analogia ao teto do IPI? Esse é o pedido, mas assim, não é que o teto é inconstitucional ou é ilegal, não é isso. A gente, no caso concreto, que seja afastada a incidência do teto. Entendeu? Agora vamos ver o que o judiciário vai... Já tem processo em andamento. Já tem processo em andamento, vamos ver qual vai ser as decisões judiciais aí em breve, a gente pode conversar sobre isso. Assim que sair, doutor, isso daí é de extrema importância a divulgação desse assunto. Carta de alforria, né? Porque você vai ter a sensação de que venceu um obstáculo. Não, isso é um verdadeiro ativismo judicial. Vai deixar o cabelo dos caras em pé. Eles vão ter que meio que... não tem veículo, então, quer dizer, acabou. Então, acabou a isenção de IPVA e acabou a isenção de ICMS. Porque não tem veículo. Aí eles vão forçadamente ser obrigados a se reunir e que eles têm custo com os processos. Não adianta nada. Os caras estão conseguindo na justiça, a gente está gastando dinheiro aqui. Não, essa situação não se sustenta. Ponto. Né? A gente está falando nisso. Exatamente. Um pouco antes de... Vai começar a chover demandas judiciais nesse sentido e depois com certeza até o Ministério Público. Isso é algo muito semelhante ao que acontecia com a isenção de IPVA no passado no estado de São Paulo. Né? Na época do governo Alckmin. O não condutor não tinha direito. Então, ele tinha que ganhar judicialmente. Entrava na justiça e ganhava. Chegou uma hora que ganhava tudo. Que é o que vai acontecer. Exatamente. Não tenho dúvida. Tanto é que mudou a lei. Aí o Alckmin falou, olha, vamos fazer o seguinte... Ele deu entre perder tudo e mudar a lei, né? Não, vamos mudar. Não, agora estamos concedendo, estamos corrigindo uma injustiça. Blá, 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 né? Claro. Só que aí ele pegou e aproveitou a oportunidade, claro, de dizer o seguinte, só que agora o teto, existe um teto, porque não tinha na época em São Paulo. Exatamente. Que é igual ao do ICMS, Nossa, que atualmente é de 70 mil, que naquela época era de 70 mil. Eu entrei com muita ação do não condutor nessa época, né? De conseguir a isenção. Você podia até dizer para o cliente que era uma ação que ia ter um final feliz, né? Porque exatamente, ela já tinha sido várias pacificou a julgadas, jurisprudência nesse sentido, tanto é que mudou a lei. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu acredito muito que em breve a gente já vai ter casos que a pessoa conseguiu esse direito à isenção do ICMS e IPVA acima dos 70 pela ausência de carro. Eu acho que um juiz ele vai ter... Enfim, vai ter muitos argumentos para poder nós juntamos várias provas que não existe carro de 70 mil hoje no mercado. Então, acredito que o judiciário repare essa injustiça. Eu também acredito muito, porque as evidências, né, são muito fortes. Eu acho que não tem argumento que fale contra.
Então tá, eu sou deficiente, eu quero exercer o meu direito, e que carro que eu compro? A tal da letra morta que você falou, né? Um benefício fiscal inócuo. Exatamente. Que é o que está acontecendo agora. Gente, então, cara, eu acabei chegando aqui no último assunto aqui do dia. A Receita Federal, ela começou a cobrar a devolução da isenção de IPI. O que acontece? Pessoas que tinham conseguido a sua autorização na legislação do jeito que estava anteriormente e estavam com a sua autorização com validade, foram lá e pediram o carro, houve a fatura do carro com a isenção de IPI, só que aí receberam uma notícia por parte da Receita Federal, uma cartinha, né? Aquela temível cartinha da Receita Federal dizendo o seguinte, que ó, de ofício, houve o cancelamento do seu direito à lei, apesar de você estar com a autorização válida, você não deveria ter comprado o carro ou faturado, você não tem mais direito à isenção, portanto deve pagar a DARF aqui do valor do IPI. Inclusive isso eu compartilhei com você, né? Exatamente, Marco. O governo federal, com inveja do governo estadual que só faz besteira, também fez outra besteira. Editou uma medida provisória para 2 anos, né? Prorrogando para 4 anos e limitando o teto para 70 mil. Aí o Congresso corrigiu isso, né? Aumentando o teto para 40, porém reduziu para 3 anos. Então tem esse limbo aí, né? Limbo dessas pessoas que estavam com as autorizações, compraram carro, mas tinham menos de 3 anos. Então, acabaram agora, estão recebendo notificações para pagar o IPI de um carro que ele já comprou e que estava com autorização. Então, isso também facilmente vai ser revertido na justiça. Eu entrei com várias ações para autorizar a pessoa a vender o carro antes logo depois de 2 anos. E não ser cobrado, né? Que eu tenho entrado para não ser cobrada, e autorizar para comprar antes dos 3. Né? Porque vender ela pode, né? Na verdade, mas para comprar antes dos 3 não poderia. E os juízes estão dando baseado no direito adquirido. Essa pessoa... Ela pagou a DARF. Então, ela vai ter que entrar, a tese é a mesma, só que vai pedir a restituição do valor que pagou indevidamente. E aquela situação de eventual danos morais, existe essa possibilidade de ela ainda conseguir tem que pegar ver o caso, dinheiro? né? Tem que ver o caso concreto, ver o que ela recebeu uma notificação, né? Às vezes tem que ver o caso particular, descapitalizou e também o que aconteceu, né, nesse sentido? Ela tinha autorização, né? Tinha autorização para comprar, comprou o veículo, agiu conforme... O que ela fez de errado? O que ela fez de errado? Gustavo, o que aconteceu? Um monte de gente me procurou dizendo o seguinte, ó, tô com autorização do IPI aqui, depois de março, né, da mudança da medida provisória 1034 ali do Bolsonaro. E aí? Tá válido, né? Vou comprar meu carro, né? Via de regra, claro, né? Você vai lá, você tá com autorização, a Receita diz que tá válido. Vai lá e pede seu carro. E aí o que aconteceu? Tinha gente que ia pedir o carro na hora do faturamento, a montadora dizia, ó, tá cancelado, não tem mais validade, perdeu a validade essa autorização. Então essa pessoa meio que, entre aspas, se safou de uma cobrança, mas não conseguiu o carro dela com a isenção. E agora tem os casos onde o governo não conseguiu cancelar, né, a tempo pessoas que conseguiram fazer o faturamento no mês de março. Com isso, agora estão sujeitas a receber também essa cobrança. Como o judiciário está entendendo que as pessoas podem comprar o carro antes dos 3 anos pelo direito adquirido, pela regra antiga, também essa pessoa acredito que vai conseguir também a restituição desses valores que são cobrados indevidamente. E até vai discutir dano moral, cobrança indevida tem que ser restituído o equivalente. O código também prevê isso. Você não deve, tu tá me cobrando X, eu quero X porque você tá me cobrando indevidamente. Então, vai ter muito pano pra manga também. Beleza, então. Bem, então é isso aí, pessoal. Hoje a gente termina, então, esse nosso bate-papo. Quero saber de vocês o que vocês acharam aí dessa conversa aí entre médico, advogado, um engenheiro mais ou menos aqui, né, só de formação, que divulga o direito da pessoa com deficiência. Quero saber o que você achou desse modelo, deixa o teu comentário aqui, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Quero agradecer imensamente pela participação nesse projeto do Dr. Gustavo Muniz, diretor da Livre Isenções, parceira da Despnet, e do Dr. Roberto de Faria, também parceiro da Despnet, advogado especialista em trânsito e no direito da pessoa com deficiência, da Roberto Faria Advogados Associados. E a gente vai ficando por aqui.
Muito obrigado pela audiência e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!